Bom, boa tarde. Eu tô aqui no Espaço da Calore e hoje eu tô recebendo a visita da Natália. E quem viu alguns dos nossos posts algumas semanas atrás, eu visitei a casa da Natália, que fica lá em São Francisco Xavier, e que é a Casa do Arco. E hoje ela tá aqui, vai passar o final de semana aqui para conhecer a Calore. E a gente estava aqui sentada, conversando sobre projetos, sobre vida, e eu pensei, por que não compartilhar com vocês? Então acho que é um convite, né, Natália? Para vocês escutarem um pouquinho, né, o que tem vindo da cabeça de duas mulheres que pensam casa, pensam espaço do sensível, pensam projetos embrionários, pensam os fazeres do dia, do cotidiano, estéticas do cotidiano. As estéticas do cotidiano. E eu acho que o que nos aproximou, eu e a Natália, foi exatamente esse lugar da estética, desse diálogo com o que é real, com o que é científico, esse diálogo entre a vida e a ciência e as pesquisas, enfim. Fala aí, Natália, o que você tem pensado também? Qual foi o seu projeto quando você pensou em... A Natália é de São Paulo e ela está um ano e meio, né? Na verdade, vim vindo, né? Assim, vim vindo num processo de uma chegada em São Francisco Xavier, mas que eu tô realmente morando, me mudei, vai fazer um ano em dezembro. Ou seja, foi assim, a tempo de me estabilizar, chegar, e a pandemia veio e eu já estava naturalmente isolada. Acho que até esse isolamento que acabou acontecendo por conta da pandemia me fez adiar alguns projetos que eu tinha para casa, e esse adiamento no fim foi bom, porque essa troca de ambiente, ela não é simplesmente, né, não é um corpo objeto que você tira de um canto e bota no outro e ele permanece igual. Eu acho que nada permanece igual, né? Mas em termos de seres autopoéticos, né, como nós, né, seres vivos, quer dizer, você pegar uma cadeira, tirar ela daqui, botar ela aqui, sim, causam interferências. A cadeira, a gente pode pensar que a cadeira vai sentir coisas e se modificar a partir dessa nova posição, mas em termos de seres humanos, né, uma mudança de ecossistema faz com que a gente entre em outros nós de relações e muitos novos afetos, todo o campo de forças se modifica e outras vozes começam a falar com a gente, né? E então foi o tempo de... Esteticamente, seu corpo sente essa mudança também, né? De cor, Totalmente. de som, de cheiro, de tato, de tempo. De estímulos, né, sensoriais, mas também, se a gente quiser, pensar de estímulos e forças intensivas, né? Como você fala, agora vivendo vida real, e temos o Romeu se acabando nesse tatame. E você fala muito, eu lembro que você comentou comigo que a montanha te chamou, né? Que a montanha te convidou. Sim. As montanhas de lá foram te levando para esse lugar, assim. Eu acho que os lugares, eles falam com a gente, né, de uma determinada maneira. Não sei se você já sentiu, se vocês já sentiram, quando você chega num ambiente e você sente uma espécie de um mal-estar, assim, como se sua força, sua energia se comprimisse, né? Você se recolhesse, de alguma forma você sente que ali você não está muito cabendo, ou o lugar não fala com você. A gente usa essa expressão, esse lugar não está falando com, não sei, eu pelo menos uso, né? Esse lugar fala comigo, esse lugar não fala comigo. Eu acho que esse tipo de escuta, né? Então, ok, então eu afirmo que tudo fala, né? Tudo diz. Tudo tem uma linguagem, tudo se comunica com a gente, né? Nós não somos os únicos seres que se comunicam. Talvez a gente possa dizer que a gente linguageia aí, sei lá, a grama, os bichos, o céu, as nuvens. Não, mas do ponto de vista, sei lá, dos indígenas, por exemplo, dos povos da floresta, isso não
não é assim que funciona. Eles tudo para eles está dizendo coisas, né? Tudo, eles fazem experiência com tudo. O mundo é animado no sentido de múltiplas almas, né? E aí se a gente começa a pensar que o meu deslocamento e a minha mudança de posição, minha decisão de ir para São Francisco Xavier não foi assim, um desejo meu de sim, eu egoicamente, eu aqui decido, apartada, desconectada de todas as forças, de todo o ambiente, tomo a decisão, delibero, né, que quero morar numa outra cidade e quero realizar este projeto. Isso ainda é uma fala, né, de uma postura um pouco colonizatória e assim do ser humano como essa força que intervém no espaço segundo seus comandos, seus desejos, suas vontades, né, impondo muitas vezes, né, por melhores que sejam as intenções, na base, quando a gente não se movimenta nessa relação de escuta, o paradigma é o mesmo. Com tudo que a gente não sai desse mesmo paradigma, né? Então, assim, quando eu falo que as montanhas me chamaram, é que eu considero que eu peço licença para entrar nos lugares. Sabe como a gente pede licença, que a gente está chegando na casa? Eu peço licença para entrar numa floresta, eu peço licença para entrar no rio, eu peço licença para chegar na minha casa, na minha própria casa, no entendimento de que são múltiplas, são muitas as forças, as coisas que estão habitando aquele espaço, até meus próprios trabalhos artísticos, até as minhas próprias coisas, né, que também estão animadas de alguma coisa. Quando eu saí, eu era uma. Quando eu voltei, eu já não sou a mesma. Então, licença. Então, é nesse sentido, né, que por muitos sinais, muitos encontros, muitas linhas que foram me enredando com aquela comunidade, com aquele lugar, com aquele chão, com aquele céu, é que eu fui sentindo, entendendo que meu corpo estava se deslocando para lá. E aí as forças foram meio que fazendo as coisas acontecerem, né? Então não sou eu que decido, é como se as decisões se tomassem por si próprias. Ora, mas aí como é que a gente então se move, né? Como é que a gente exerce, sei lá, autoria, né, sobre a nossa vida? Como é que a gente pode dizer que a gente está na condução? É a gente que conduz ou é a vida que conduz? Como que é isso, né? Eu acho que justamente essa é a investigação. Não tem uma receita, um modo. É como a gente vai desenvolvendo essa escuta para isso que, sei lá, foi um verbo que começou a chegar para mim um tempo atrás, que é como a gente vai constelando realizações, constelando processos, constelando projetos, né? Como a gente está fazendo aqui agora. Como a gente começou a fazer desde que a gente se encontrou, mas se a gente para para pensar, você já estava fazendo, eu também já estava, e de repente a gente começa a traçar linhas, né? Experimentar esboços de um desenho, de um possível encontro entre os trabalhos, mas escutando o que é que quer acontecer, né? Então a estética, para mim, ela tá nesse lugar daquilo que, né, se pensar na raiz estesia, de um tipo de relação, de encontro com o mundo, com o outro, dentro de uma perspectiva que a estética ela não é assim, que a gente ainda carrega um pouco a estética como um certo enquadramento, como uma certa experiência de deleite, deleite estético, né? Mas tá um pouco, vamos desfazer um pouquinho essa palavra, assim. Se eu, para a estética relacional, que é onde estou transitando, né? Se eu pensar que esse momento, por exemplo, desde que eu estou conseguindo sentir intensamente, né, o nosso encontro, a sua presença, e sentindo a minha própria presença sendo afetada pela sua, sendo afetada por esse vento que está passando agora, por esse balanço das árvores, pelo Romeu que está aqui circulando entre a gente, sabe? Esse vetorzinho que está, as manhocas e o céu e as nuvens e tudo mais. Então, e isso me faz me sentir mais viva, mais intensamente existindo,
aumenta a minha experiência de existir, então eu posso dizer que aqui eu estou vivendo uma experiência estética. A experiência estética não é aquilo que vai acontecer quando eu for ao museu, é isso que eu quero dizer, entende? Sim, claro que é meio óbvio, parece meio óbvio dizer isso, mas a gente categoriza. E a gente delimita os territórios onde a experiência estética pode acontecer, sendo que ela pode ser o cotidiano. Sim, porque é isso, né? É um processo de empatia, né? Que coloca as pessoas em relação, as coisas em relação. Então é um processo, né? Então não é uma... E é isso que eu tenho trazido muito, porque para mim é bem, né, caro esse termo, né, estética. Então é uma coisa que eu tenho realmente me debruçado. O que é estética? Dimensão estética, formação estética, educação dos sentidos, do sensível. Então, assim, são muitas camadas, né? Muitos termos, assim, muitas linhas e anos de história também, né? Em cima disso tudo. E no fundo, a gente está falando, às vezes, dessas mesmas coisas que são lugares do simples, né? Mas do simples que é complexo, né? Um lugar dessa experiência do humano, né? Dos sentidos mesmo, do que somos como humano, né? Do que fazemos e como fazemos, né? Das nossas escolhas, né? Do nosso sentir tudo isso. E tudo isso passa muito pelas nossas vivências culturais, históricas, territoriais, enfim. Por toda a nossa história de vida, né? Pelo que vai nos constituindo ao longo da nossa vida. Pelas práticas, né? Se a gente pensar... E desde a infância, né? Então, óbvio e desde de antes até, se a gente pensar aqui onde é que começa, né? Na mãe, na avó. Exato. Já que a gente vai vindo como parte desse texto, né? Desse tecido. E que eu nascer numa região que tem mar, eu vou viver outros sons, outros cheiros, outros tempos, outros tudo. E isso vai fazer muita diferença na minha vida, no meu jeito de estar. E eu acho que é ir encontrando esse seu lugar de autoria, de quem eu sou e de quem eu estou me constituindo nisso tudo. Né? E eu acho que nisso que eu acho que o projeto da Calori e o que você tem pensado também nos seus projetos, né, até chegar agora na Casa do Arco, eu acho que sempre tem sido esse convite, né? E um convite a desfazer justamente essa ideia de uma identidade ou de alguém que você acredita que você é, para que você possa também se experimentar e se reencontrar na mistura, no desfazer um pouco também essas identidades que a gente fixa, porque essa estabilização... a gente busca, né? Porque também tem esse ideal, assim, de... Quando eu chegar, eu não sei o quê, né? No fundo, a gente tá... Ou a gente não tá buscando nada, mas porque também a gente não quer sair do lugar e quer ficar nessa estabilidade confortável, ou a gente vai em busca de alguma coisa, sei lá, de uma iluminação, ou de uma verdade, ou de alguma meta... De um padrão socialmente aceito, ou uma categoria que caiba na academia, que as pessoas vão entender o que eu tô falando e assim eu consigo vender o meu produto, né? Tem isso também. A gente ainda vive... Que caiba no lugar de reconhecimento. De reconhecimento. A gente vive sob o paradigma do produto, da forma substância, né? Essa coisa aristotélica de estabilizar identidades. Então, cachorro é cachorro, Natália humano é humano, grama é grama, ponto, acabou. Sim. Mas a gente está agora numa outra trajetória de pensamento, né? Que está vindo, que está se formando, que é de um deslocamento da nossa percepção para o que acontece no entre, que abre o corpo e a subjetividade para os devires. Então o devir, ele coloca a gente numa posição, num lugar muito mais instável, porque você não tem meta-estabilidades de identidades, categorias que você se insere e você fica tranquila ali e embala a tua mercadoria. Ela fica identificada e o outro consegue reconhecer, consegue vender, consegue nananana. É muito mais... Padroniza a categoria. É muito mais inseguro, é muito mais arriscado você viver um corpo que está em devir, porque o nosso mundo globalizado, cheio de fronteiras, né, todo demarcado e com muitas propriedades, não tem espaço para o nomadismo. Não tem espaço para aquilo que é errático.
que não tem uma forma de... Não, você tem que ter a sua identidade, você vai contar o que você faz, você dá o seu currículo, você... Duro sair desse lugar, né? Quando você... E normalmente as pessoas, elas, né, estão numa trajetória e, por exemplo, elas são atravessadas por algum estado, alguma mudança, alguma coisa, ou algum acontecimento trágico ou muito feliz, marcante, enfim, que a convida para uma nova jornada que de repente faz com que ela olhe para tudo que ela vinha fazendo e não faz mais sentido, não vê mais sentido. E ela se lança o que? Num sabático, se ela tiver condições. Né? Se ela não tiver, ela está pensando em sobrevivência, ela vai estar presa ali num esquemão e vai ter que mecanicamente continuar fazendo aquilo, né? Mesmo que ela consiga encontrar aí alguma brecha para abrir uma nova linha de vida. A nossa sociedade não lida bem com quem está em crise. A gente não lida bem com a ideia da crise. De uma forma potente, criativa, afirmadora de vida. Sim, isso. Como um ciclo, né? Como parte do ciclo. Né? E como, na verdade, se a gente pensar... isso acontece ao longo de um dia. A gente vive muitos estados, a gente vive muitas coisas. Muitas coisas. Que a gente filtra, porque a nossa percepção tem filtros, né? O filtro seletivo daqueles inputs, daqueles estímulos que servem, que podem estar a serviço de reforçar essa minha identidade. E não que podem me colocar na vertigem da instabilidade sobre mim mesmo. Né? Lidar com a vertigem, eu acho que é condição para que uma experiência estética possa acontecer. É a vertigem do inesperado. Do que é vivo, do que é espontâneo. Eu estava vendo um vídeo da Starhawk, que é uma liderança de um movimento neopagão, de resistência ao capitalismo nos Estados Unidos. Era uma palestra dela em Harvard. Que eu coloquei ela no grupo. Ela fala permacultura e o sagrado, né? E ela fala assim, a gente lida muito mal com a ideia da sujeira. Mas a gente não vive sem a sujeira. E aí? Ela falou, como é que é falar de sujeira aqui em Harvard, né? Ela falou, I'm gonna show you some dirty pictures. Mexe com os lugares de tabu, mexe com os lugares de... E que é a base do excluído, né? Daquilo que eu não quero me relacionar com aquilo que é orgânico, com aquilo que é o corpo, né? Com aquilo que é da vida, que me coloca num lugar de descontrole, de eu não posso controlar a natureza, né? Eu não posso controlar. Então, quando eu chego em São Francisco, eu chego num espaço que, de uma certa forma, me dá uns confortos e umas liberdades de relaxamento, no sentido de eu poder deixar a porta de casa destrancada, no sentido de morar sozinha numa casa, ser cercada de montanha, e tal, e eu não tenho medo. Assim, é uma cidade tranquila, pacata, comunidade, todo mundo se conhece ali, enfim. Mas eu tô num ambiente natural. Que outras coisas tem ali? Como eu me relaciono com elas? E quando você... eu lembro que a gente, na sua casa, a gente conversou muito sobre essa coisa do feito à mão, né? Você fala, né, que até, assim, muito do que você come tá ali no seu quintal. E o valor, o valor, quando eu falo, é desse estado de consciência, assim, de valorar mesmo esse lugar, que é aquilo que você está fazendo com a mão, seja limpar a casa, seja lavar a louça, seja todos esses afazeres, fazer pão de queijo, maravilhoso, por sinal. que é esse lugar, né, seja costurar alguma coisa, bordar, pintar, cantar, mexer com a terra, enfim, aquilo que é do humano, né, que é do feito, nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E que lugar é esse? Para que lugar isso te leva, né? Então, eu acho que também tem sido um exercício, assim, para você se colocar nessa experiência de fazeres com consciência, fazeres com estética, fazeres com reflexão. E que camadas você tem acessado nisso, enfim, que eu acho que isso também é uma das coisas que nos aproximou nosso projeto. Quando eu fui também morar em Barcelona, era isso que eu estava buscando também, esse lugar, né, onde eu pudesse fazer essas coisas com consciência, assim, que hoje em dia é tão robotizado, terceirizado, marginalizado, enfim.
Porque os fazeres corporais, né, salvo quando você vai fazer, né, salvo para fins de fitness, mas se você faz coisas, se você precisa do seu corpo para o seu fazer, para a sua atividade, você é marginalizado, o seu trabalho é menos valorado. Então, só que sem esses fazeres, sem essas pessoas, esses personagens que fazem, executam essas ações, a gente simplesmente não existe, né? Para começar do começo, né? Assim, a maternidade, ela é uma questão, ela é um problema para o mercado de trabalho. Ela é um problema para as mulheres que trabalham. Porque não se vê o fazer, a maternagem, como um fazer tão fundamental, tão necessário quanto de um CEO. Ou mais, bem mais necessário. Mas é isso eu penso. No sentido de que é a gestação de seres humanos. Ela tá formando um ser humano. Isso para pegar só assim no mais basal, né? Aí vem os agricultores, a pessoa que cuida, limpa da sua casa, né? Que se ela não cuida, quer dizer, para te sobrar mais tempo. Essa foi uma questão que me pegou reflexivamente quando eu decidi fazer o mestrado, né? E que essa coisa de, para eu me sobrar tempo para poder ler e estudar e escrever, eu vou ter que ver alguém que limpe minha casa por mim, que regue meu jardim, que cuide da minha horta, que, enfim, para eu poder ter tempo de... Então, assim, eu comecei a me perguntar qual é o corpo do filósofo que chega para dar uma palestra. O que ele comeu, esse filósofo? Assim, quem fez a comida dele, sabe? De onde veio? Ele tomou Coca-Cola? Ele comeu uma comida orgânica? Ele é vegetariano? Por quê? Assim, eu quero dizer, antes de olhar para o conteúdo do pensamento, desde que corpo eu começo a pensar? E aí eu comecei a pensar nisso na minha relação com a enxada, né? Com os meus instrumentos de jardinagem, com a composteira, com o modo como eu manejo, cuido dos meus resíduos, cuido dos alimentos da horta, colho, preparo, fermento e tal. Quer dizer, essa é uma produção contínua. O dia inteiro você tem que fazer. O dia inteiro você está preenchido de coisas que você tem que fazer. Se é que você não quer terceirizar a sua vida. E ao não terceirizar, você vai fazer do seu jeito. Porque se entregar para alguém fazer, a pessoa vai fazer do jeito dela. Ou você vai comprar pronto, um modelo, uma ideia de alguém, nunca sua própria. E aí, quando você vai vendo o quanto esses fazeres, essas práticas te absorvem, você fala, e qual é o espaço que me sobra para pensar? Então, assim, isso me chamou a atenção, já que a gente está falando de mulheres, né? Sim. Uma vez eu ouvi a Silvia Federici falando na Ocupação 9 de Julho, numa roda de mulheres, que estavam falando sobre isso. Quer dizer, uma mulher que tem que ficar que está muito absorvida pelos seus filhos, pelos fazeres domésticos, pelo cuidado com esse lugar, com essa casa, com esse lar. Quais são os saberes específicos dessa mulher? Porque assim, essa mulher talvez ela tenha dificuldade de produzir pensamento acadêmico. Talvez ela tenha dificuldade de realmente fazer um doutorado. Porque eu tenho uma amiga que acabou de defender, ela tem 5 filhos. Doula, e era sobre isso o trabalho dela mesmo. Mas você entende? É a gente começar a encontrar o pensamento a partir das práticas. Aí que a Stangers fala, né? A Isabelle Stangers, que é a pessoa que eu estou adorando tomar contato, porque ela fala, quando a gente dá à situação o poder de nos fazer pensar, a gente devolve o corpo para a prática, para a experiência. Isso ela rosa, né? E a partir da experiência eu afirmo, eu valido um saber específico que a experiência pode me dar. Então, desse ponto de vista, um caiçara pode ser considerado uma pessoa de sabedoria, o valor do conhecimento que ele tem, da experiência que ele tem, muito íntima, com o mar, faz com que ele tenha tanto saber, tanta importância quanto uma pessoa que fez um pós-doc, sei lá o que. Aí a gente nivela todo mundo ao resto do chão, que é como elas
fala, assim, coloca todo mundo no mesmo lugar, de importância, de valor de saber. Eu acho isso radicalmente importante se a gente quer falar de democracia. Sim, eu acho que esse também é um dos pontos que une um pouco a nossa pesquisa, né, a nossa ideia, o nosso projeto, porque eu tenho trabalhado também com narrativas autobiográficas, então, né, o quanto escutar esses professores, né, escutar as suas histórias, os seus saberes, os seus fazeres, é importante, é formativo, né, e é transformador. Valoriza e convoca a presença dele, que ele próprio passa a se ouvir também de... nossa, até, bom, agora eu vou inverter um pouquinho, tá? Eu quero te perguntar como que tem sido essas experiências com os formadores. O que é que você sente que acontece, assim? Qual a passagem que se dá quando eles começam a se narrar, quando eles começam a ganhar uma atenção que talvez não tenha muito, né? Que eu falei pra você, você cuida de quem cuida. Sim. Eu acho que tem uma frase, né, tem um livro, na verdade, né, do Paulo Freire, que chama Professora Sim, Tia Não, e que é maravilhoso, assim, né, porque é exatamente esse convite, assim, sabe, desse lugar de consciência, assim, primeiro do seu papel, da sua escolha como professor. Então, por que eu cheguei aqui? Tem um livro também da Iclede Furlaneto que eu gosto muito, que é Como Nasce um Professor, né? Ai, que lindo. E aí... Nossa, preciso recomendar pra mim. E ele é assim, bem pequenininho e maravilhoso, porque vai falando um pouco dessas matrizes pedagógicas que a gente traz, porque a gente passou a vida na escola também, né? Então, de que lugar é esse? Desse professor, desse saber ser professor, e de se reencontrar e se constituir nesse lugar, nesse ofício. E eu acho que isso é um ato político, é um ato ético e estético. Então, eu acho que quando você vai convidando esses professores, né, esses adultos que trabalham com crianças, primeiro a entrar nesse lugar de autoconhecimento, de percurso formativo, né, que não é um lugar terapêutico, mas não no meu caso, porque eu não sou psicóloga, mas que também pode ser depois um desdobramento para algumas questões terapêuticas, claro, mas é um lugar mesmo, é um espaço formativo, onde você realmente vai reconhecendo a importância... É um restauro da dignidade, né? A importância do seu lugar ali como uma pessoa que lida com outras vidas, né? E o impacto que isso tem na vida de outras crianças. Então, como você pode, de alguma forma, ser uma pessoa, né? Um ser de luz para aquela criança, né? Para aqueles processos das crianças, que é a fase da descoberta, da inquietude, da curiosidade, do encantamento, do maravilhamento, das miudezas, do singelo. É um lugar que brota, assim, tanta beleza, né, que é essa fase da infância, que é a fase onde esses adultos, né, têm um acesso livre, que eu acho que quanto mais ele ter consciência dessa importância, desse espaço que é sagrado, que é a infância, ele vai adentrar esse espaço com muito mais cautela, com muito mais sabedoria, com muito mais conhecimento, com muito mais responsabilidade, dignidade, enfim. E saindo desses lugares colonizadores, desses lugares opressores, desses lugares de controle de corpo, de mente, de ação, de sentimento, tem um dos atelieristas, né, dessa cidade de Reggio Emilia, ele fala que as crianças têm direito ao nojo. Então isso é muito... Então, assim, o que ela vai ter nojo, né? É o nojo do adulto que vai definir qual é o nojo da criança. Então, assim, até ao nojo a criança tem direito. Se ela não tem nojo de lesma, se ela não tem nojo de sapo, se ela não tem nojo de minhoca, de coisas mole, duras, quentes, frias, gosmentas ou não, enfim, é um direito dela se constituir, né, nas suas singularidades. E, então, escutar os adultos, abrir esse espaço de escuta para os adultos, também é um espaço de empatia para que eles possam escutar as crianças. Escutar para, né, ser escutado para poder também aprender a escutar. Bom, acho que, olha, a gente ficou meia hora.
E isso vai longe, né, Natália? Eu acho que Nossa. é só um primeiro chamado, assim, das possibilidades do que a Calori, Sim. a Casa do Arco. Estamos falando de embriogênese, né? Desses espaços ainda efêmeros, né? Que a gente está construindo, assim, de parcerias, de poder escutar adultos, de escutar professores, fazer esse convite para esse lugar da estética, de uma experiência. Eu acho que a gente está desejando criar lugares de escuta, né? E a gente estamos querendo entender como é que essa escuta vai se dando para essa multiplicidade que nós somos e que é a vida, né? Acho que é condição para o que vai nos garantir uma continuidade como espécie, inclusive. Obrigada, então, pelo nosso papo. A gente vai continuar, com certeza. A gente continua o nosso papo, mas, sei lá, quem nos acompanha, quem acompanha o projeto da Casa do Arco, quem acompanha a Calori, vai depois entender um pouquinho o que vai surgir. Essa é a ideia. Obrigada, gente. Gratidão.